assunto é com Murilo Rocha. Olá. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. 10 anos da queda, né, do viaduto Batalha dos Guararapes, ali na Pedro I. Era época de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo no Brasil. Não sei se vocês se recordam, né? Era Copa do Mundo no Brasil e aquele trecho ali era percurso, inclusive, de algumas seleções, né? A seleção da Argentina, naquele dia, havia passado pelo local minutos antes do desabamento aí da estrutura, que provocou a morte de 2 pessoas, deixou 23 feridos e, na época, né, o Ministério Público pediu a condenação de 11 pessoas, mas o processo sofreu uma série de alterações. A condenação saiu em 2020, em primeira instância, de 6 pessoas. Das 11 aí, as outras 5 foi porque o processo foi prescrito, ou 2 delas já morreram, inclusive, e uma outra parece que é estrangeira e o processo foi desmembrado. O fato é, temos 6 pessoas aí que foram condenadas, mas até hoje não cumpriram a pena, né, pela queda do viaduto Batalha de Guararapes. Todos esses 6 são engenheiros das construtoras envolvidas lá na construção do viaduto, eram considerados líderes, né, dos engenheiros ali, das pessoas que estavam no local. Inclusive, um deles era responsável pela fiscalização e admitiu na época ter ouvido até estalos, né, antes do viaduto cair, né? Foi bastante impressionante, né, que eram daquelas tantas obras ali sendo realizadas para a Copa do Mundo, aquela coisa toda. A ideia desses viadutos ali era desafogar Pedro I, né, que tem um trânsito sempre intenso, e um desses viadutos, né, caiu, matando, como eu disse, 2 pessoas que estavam dentro de um ônibus, né? Um ônibus daqueles menorzinhos, suplementares amarelos. A estrutura caiu e matou 2 pessoas, né? Uma mulher e um homem. E a gente fica impressionado, 10 anos depois, mesmo com a condenação que vem em 2020, ninguém ainda cumpriu a pena porque há recursos na segunda instância, né? Então, assim, o Brasil, o país das tragédias recorrentes, parte disso por causa dessa morosidade, dessas brechas do judiciário, né? Que permitem que os processos se arrastem, as pessoas acabam esquecendo, os que foram condenados aí dificilmente vão pagar alguma pena, as coisas vão se protelando e se perdem no tempo, né? Essa é uma característica, né, todas essas tragédias brasileiras. Por isso, talvez a gente não aprenda com elas, porque não há punição. Lembrando que poderia ter sido muito pior essa tragédia. A estrutura pegou no começo do ônibus, né? Na parte bem de frente do ônibus. Se pegasse no meio do ônibus, o número de mortes com certeza seria maior, né? 2 pessoas já é uma grande tragédia, mas poderia ter sido algo muito maior. Então fica aqui esse registro, né? 10 anos da queda desse viaduto. A Covan, né? Uma engenharia famosa, era quem estava à frente das obras, e 6 engenheiros condenados, mas sem cumprir a pena, porque a condenação foi em primeira instância, eles recorreram na segunda instância, e só depois do julgamento de segunda instância hoje se direciona à prisão, mesmo assim questionável ainda, muita gente ainda consegue recurso para esperar o julgamento na prisão para a última instância. Mas foi aqui esse registro e essa constatação, né, que a gente não aprende com as nossas tragédias. Infelizmente, parte disso, volto a dizer, é culpa da justiça, né? Da forma como é estruturado o judiciário brasileiro, com uma infinidade de recursos, brechas, enfim. E lógico, quem tem dinheiro, quem tem poder, paga os melhores advogados e tem melhor sorte no desenvolvimento desses processos, como é o caso aí desses engenheiros envolvidos aí, né, na construção, fiscalização desse viaduto que caiu em 2014 durante a Copa do Mundo realizada no Brasil, matando 2 pessoas. Rapidamente, um outro assunto, o Lucas, Luciano e ouvinte, governador Romeu Zema, ontem em Brasília, deu uma declaração falando que é insuficiente, né, as aspas dele, que essas negociações aí sobre o pagamento da dívida de Minas, a proposta apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, em concordância com o Ministério da Fazenda, segundo o governador Romeu Zema, é insuficiente para os problemas do estado, né, para o tamanho da dívida de Minas Gerais, hoje quase em 170 bilhões de reais. Me parece um movimento aí do governo de Minas meio forçando aí para a volta do regime de recuperação fiscal, que seja votado na Assembleia, né? Acho que o governo acaba ainda insistindo, preferindo essa opção às opções entregues até agora, oferecidas até agora pelo senador Rodrigo Pacheco, senador mineiro, que vem aí
apresentou uma proposta e vem negociando com o governo federal para tentar implantar essa proposta. Mas sem a concordância do Estado, vai ser difícil isso ocorrer, né? O governo do Estado parece, como eu disse, querer voltar à adesão do regime de recuperação fiscal, que é muito duro com o servidor, né? Congela salários, entre outras medidas, prevê a privatização de estatais, ou seja, essa proposta não foi votada na Assembleia, na expectativa desse novo plano, né, para a redução aí da dívida, para o pagamento da dívida. Quando o governo diz que é insuficiente, dá a entender que eles estão forçando uma barra aí para a volta do regime de recuperação fiscal. E vale lembrar, gente, é uma dívida, não vai ser de graça. O governo vai abonar, né? Minas Gerais também não está nessa situação confortável de ficar se dando ao luxo de, claro, tem que pleitear pela melhor proposta, mas assim, ela nunca vai ser totalmente satisfatória com uma dívida de 170 bilhões de reais, né? Algum custo para o Estado vai ter que ter, assim como para outros estados, né? Como eu disse, é uma proposta negociada com Minas, mas é vamos dizer, uma refundação aí de um pacto federativo na relação Estados e União, nessa questão das dívidas, né? Que se tornaram realmente hoje impagáveis, mas elas têm que ser pagas de alguma forma, né? Vamos ver como isso vai avançar, se essa cobrança ontem, inclusive, do governador Zema vai ajudar aí ou não, né? O desenvolvimento de uma melhor proposta. Em linhas gerais, eles acham que o abatimento dos juros é muito pouco. O governo fala que se tiver contrapartida de investimentos, ele consegue baixar esse indexador da taxa de juros, que hoje é de 4%, mas na avaliação do governo, os investimentos seriam muito altos para poder ter essa compensação, esse abatimento nessa taxa. Isso que na visão dele seria insuficiente. Vamos continuar aí vendo cenas dos próximos capítulos, né? Com certeza o Orion vai trazer mais detalhes ainda hoje aqui na Band News sobre este tema. É isso. Lucas, Luciana.